Salmos 8, capítulo 4 ao 6, versículo 4 ao 6. Salmos 8, versículo 4 ao 6. Quem achou, diga amém. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tu pusestes debaixo dos seus pés. Repetindo o versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu pusestes debaixo dos seus pés. Senhor Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor está nesta casa de oração, o Senhor está neste lugar. Ó Deus, eu sei, Pai, que o Senhor aceitou o nosso louvor, Pai. Eu creio que subiu as suas narinas com cheiro suave, Senhor. E quando o louvor sobe, a glória do Senhor desce. O Pai aquieta os corações, Pai. Aquieta os corações e que eles possam receber a Tua palavra. Não permita, Pai, movimentos no culto, Senhor. Não permita alguém ter sede, Pai, para ir lá fora. Não permita que alguém vá ao banheiro agora, Pai. Não permita que celulares ligados, Senhor. Que haja respeito na casa de Deus. Em nome de Jesus. Celulares, conversas paralelas. Em nome de Jesus, Pai. Através do Espírito Santo, incomoda essa pessoa que conversa. Incomoda essa pessoa que fica ligada, não no Senhor, mas no celular. Em nome de Jesus, Pai. E fala, Deus, conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso. Me chamou muita atenção os Salmos de número 8. O salmista Davi, como ele estava indignado. Assim, indignado de uma certa forma, ele não compreendia o amor de Deus, como Deus poderia amar os homens. Ele não entendia, porque Davi, ele estava na pele sentindo que não era fácil amar o homem, não é fácil amar o ser humano, é tão difícil. E aí ele cita, no versículo lido, olha só para que você entenda melhor, que é o homem mortal para que te lembres dele? Ele disse Deus, mas o Senhor lembra dos homens? Quem é ele? Quem é estes homens? Quem são esses homens? Na verdade, Davi estava um pouco indignado. Ele não estava nem contente, questionou, mas quem é ele para o Senhor olhar e para o Senhor lembrar dele? E ele continua, e o filho do homem para que o visites? Senhor, e o filho dos homens, os homens, a raça humana, o Senhor os visita? E ele não estava nem um pouco contente. Versículo 5, contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Pai, o Senhor fez menor do que os anjos. É por conta da morte que nós somos menor do que os anjos. Por conta da morte. E o Senhor coroou de glória e honrou esses homens. Depois, no outro versículo que nós lemos, fala que Ele deu as obras das suas mãos, colocou aos pés dos homens para que os homens dominem. Os homens vão dominar isso aí. E Davi, ele estava meio, como diz não sei se é nordestino ou baiano, meio encabulado, meio encucado. Porque eu olhei no Salmo de número 3, no versículo 1, olha ele dizendo, é o contexto desse texto que nós lemos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? Quais adversários? Os homens. São muitos os que se levantam contra mim. Versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Senhor, esses homens estão falando mal de mim, Senhor. Mas no versículo 5 do Salmos 3, versículo 5, ele diz, eu me deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus, se não fosse o Senhor, o comentário que eles estão falando, o que eles estão falando de mim, eu não iria dormir, Senhor.
mas eu dormi, Senhor, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, diante da zombaria, das críticas ao rei Davi, ele dizia: eles se levantam contra mim, e acontece coisas terríveis que eu não concordo, mas na hora que eu deito eu durmo, porque o Senhor é o meu Deus, e quem tem Deus consegue dormir legal. Amém? Falei com alguém, de repente você não está dormindo. Tem noite que eu não durmo direito, irmãos. Olha só, igual hoje, a fritada de cérebro aqui hoje de manhã, né? Para dormir é só Deus, aí eu deito e durmo. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí ele continua a falar. Aí ele diz também no capítulo 7: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. No versículo 3, aí ele fala com ele: Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade em minhas mãos. Ele estava questionando, porque ele está dizendo que era pedindo livramento daqueles que perseguem ele. Aqui continuava Davi sobre uma perseguição. Davi estava sendo perseguido, ele disse: Senhor, me livra, Senhor, destes homens que me perseguem. E nesse contexto, e depois no Salmo não tem capítulo, é número, viu? Salmos de número 8, versículo 1, ele diz: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus e sobre a terra. Ele olhou para o homem, na verdade aqui ele estava decepcionado com os homens, e ele disse: Senhor, número 8, versículo 1, Senhor, o Senhor é admirável, o Senhor é tremendo, o Senhor é extraordinário, Senhor. Mas ele estava com o quê? Ele estava com alguma coisinha contra os homens. E esse que é o problema, queridos, esse é o problema. E eu estava pensando, na verdade, por que será que Deus gosta tanto do homem assim? Por que será que Deus, Ele ama a todos, sem distinção? Não importa, como eu sempre digo aqui, depois que Ele salvou o ladrão da cruz, o que você espera de Deus? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas que Deus é esse, que vai contra os nossos pensamentos, as nossas emoções? Eu jamais iria salvar um ladrão, nunca. Mas a essência de Deus é amor, a essência de Deus é bondade. Já no tocante ao Davi, ele não tinha isso tudo. Ele amava Deus, sabia quem era Deus, e ele ficava, desculpa a expressão, eu ia falar zicado, poxa vida, ele estava zicado, e ele disse: Senhor, eu não estou contente com isso que está acontecendo não. Amém? Está entendendo, irmão? Eu quero dizer falar sobre a dificuldade do ser humano. Nós não somos bons nem um pouquinho. Eu não sei se você é, eu não sou. A natureza caída, a natureza depravada, a gente ofende, volta e meia ofende, ainda mais quem está perto de você. Vai falar que você nunca ofendeu ninguém? Duvido, é mentiroso. A gente omite algumas coisas, é ou não é? Não estamos falando que nós estamos aqui como um inimigo do rei Davi, mas às vezes nós temos as nossas dificuldades sim de relacionamento. O fato é, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre presente, sempre comigo. Se eu não estiver em oração, em quebrantamento, em jejum, dizia Paulo, não tem como o homem ser bom, irmãos. A natureza, segundo a teologia, o homem tem a natureza depravada. Olha, depravada. Então nós não somos bons. Eu só sou bom se Cristo habitar em minha vida, se a presença de Deus através do Espírito Santo habitar em minha vida. E Davi ainda diz: Senhor, o Senhor nos criou um pouco menor do que os anjos, coroaste, Senhor, nós de glória. O Senhor deixou o homem dominar as suas obras, tu puseste, tudo puseste debaixo dos seus pés. Ou seja, Deus criou esse homem que não é tão bom, que afastou-se dele, e diz: olha, essa obra, tudo que eu criei, tudo que eu fiz, o planeta, a lavoura, os animais, as ovelhas, no texto vai dizer sobre isso, as ovelhas, é tudo para vocês dominar. Inclusive a Bíblia diz que o céu dos céus é do Senhor, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. Então a terra Ele deu para nós.
e nós deveríamos avançar um pouco mais. Nós não avançamos um pouco mais porque nós somos ruins, somos às vezes medíocres. Não que nós brigamos com pessoas, mas com nós mesmos não temos coragem de avançar, não temos coragem de crer no Deus que deu tudo, que deu a terra para nós, que deu todas as coisas, e nós somos um pouquinho menor do que os anjos, por causa da maldição da morte que vem sobre os homens. Mas a Bíblia diz que nós somos imortais, por isso que Deus nos ama. Por enquanto nós somos mortais, por enquanto nós somos menor do que os anjos. Daqui a pouco nós não somos mais menor do que os anjos, viu? Aparentemente nós somos menor do que os anjos que Ele criou, mas por conta da morte, tem um texto que vai dizer, nós somos melhor do que os anjos. Mas acontece que Ele nos criou imortais. Nós vamos estar falando sobre isso. Ele nos criou imortais, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9: ó Deus, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quem é o homem para que tu lembres dele? A gente lembra de pessoas que nós amamos, não é? Ai, que saudade daquele amigo, eu lembrei. Você se lembra de alguém que passou pela tua vida, fez tudo errado, a não ser que foi um estrago muito grave, você tem cicatrizes e fica lembrando, até por conta de traumas, mas quem vai lembrar? E o Davi está questionando Deus: quem é o homem para que te lembres dele? No versículo 4 do texto lido, quem é? O que eu vejo aqui? A humanidade do salmista. Ele não era Deus para aguentar tudo isso, ele não era Deus para aguentar desaforo, ele não era Deus para receber ameaças e ficar calado, ele não era o Cristo. Às vezes a gente sente essas coisas mesmo, só que ele não entendia por que Deus o amava, mas é porque ele era Deus. Conosco não tem como, irmãos. Às vezes não dá para ter relacionamento, às vezes não dá. Mas o Davi questionava, mas aqui estava demonstrando toda a humanidade de Davi. Era um contraste com a grandeza de Deus, a grandeza da criação. O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, terra, céu e mar. Ele é tão grande, irmãos, Ele é tão cheio de amor. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Tem até uma igreja com esse nome, Deus é amor. E Ele é. Ele não fala de amor, Ele não dá curso sobre amar, não, Ele é, a essência do nosso Deus é amor. E como um Deus desse não vai amar? E na cabeça do rei Davi, ele não entendia isso. Ele diz, quem é o homem? No texto tem a contradição que diz o seguinte: quem é o homem para que tu lembres dele? Lembres, essa palavra lembrar aponta para o cuidado que Deus tem com todas as coisas, com todos os seres humanos. É o cuidado de Deus. Nós não somos esquecidos por Deus, por mais que aconteça isso que o Davi está falando, por mais que aconteça que Davi está falando, Deus, mas o Senhor lembra dele, Deus, olha o que essas pessoas estão me fazendo, o Senhor lembra dele, eles me perseguem, mas Deus se lembra. E Deus se lembra daquele que está doente, daquele que está na penitenciária, daquele que roubou, daquele que matou, daquele que adulterou. Deus se lembra e sonha, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele quer essas pessoas. Nós pecadores não queremos. Jonas olhou para Nínive e não ficou um pouco nem feliz. Ele não entendia porque Deus queria que ele fosse em Nínive. Ele sabia que Deus era bom e Deus iria perdoar aquele povo. Mas Jonas, ele falou, não vou pregar, porque Deus, eu sei que Ele é bom, é porque Deus ama pessoas, e o rei Davi não entendia isso. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos queridos? A palavra, lembre-se, está apontando para um Deus que não desiste de nós. Não somos esquecidos por Ele, mesmo em nossas fragilidades, mesmo quando nós estamos caídos, mesmo quando nós estamos sentindo-se a última pessoa da terra, Deus não esqueceu de você. E Davi não entendia esse negócio, e às vezes eu não entendo também. Ainda bem que Davi bateu um papo com Deus, Davi conversou com Deus. Que é isso? Que é isso, Deus? Como que é isso? Nós não somos esquecidos por Ele, mesmo em nossas fragilidades. Eu vou falar essa frase e você vai repetir comigo, porque Deus não esquece de você. Vamos lá?
1, 2, 3. Não somos esquecidos por Ele, mesmo em nossas fragilidades. Vamos lá todos juntos? Não somos esquecidos por Ele, mesmo em nossas fragilidades. Oh querido, nós não somos esquecidos. Pastor, eu passei um tempo sem orar, pastor, estou tão distante, mas Deus está tão perto de você. O profeta diz que você tateando, você pode encontrá-lo, esbarrando, andando, igual naquele quarto escuro, né? Para achar o interruptor para acender a luz. Não está longe para você acender a luz. Ele está tão pertinho de você, não está longe. Quando Ele diz, Filho do homem, está apontando para a nossa vida, o nosso ser. Filho do homem. Quando Ele está falando Filho do homem, Ele está falando da nossa vida, Ele está falando das nossas dificuldades, Ele está falando da nossa questão da mortalidade. Filho do homem, em outro texto diz, Filho do homem mortal, Filho do homem. Tipo, Deus tem um dó de nós. Ele olha e sabe que nós somos mortais, e Ele sabe que Ele está oferecendo a vida, então Ele tem vida, Ele diz vem, Ele não quer nos assustar. Filho do homem, quando Ele usa essa expressão, ou seja, mortal, essa morte não vai ter muito domínio sobre você por muito tempo. Filho do homem, mas por enquanto é mortal. E Davi não tinha essa graça de entender a fragilidade humana, a mortalidade, limitação diante do eterno. Ele não entendia. Davi diante do eterno, ele era limitado. Dá para você entender a eternidade? Não dá. Não dá para entender o que é eterno. Imagine você, algo para sempre. Não dá para entender. Não dá para entender. Então Davi, por isso que ele questiona, porque ele não entendia a imortalidade. Na verdade, a nossa vida, eu sempre digo aqui, imagine você um círculo, uma circunferência, Deus cortou aqui no meio, isso aqui, essa circunferência é como uma aliança, não tem fim, imagina, não tem fim. Deus cortou aqui, abriu um espaço e te chamou à existência, e nós estamos nesse espaço. Daqui a pouco esse espaço vai fechar, e quem está com Cristo vai entrar na eternidade, vai girar direto na roda que gira, a outra será desligada. É a eternidade com Cristo. Então, filho do homem, frágeis, mortais, coração enganoso, coração de pedra, insensível, amante das vaidades e menos das coisas de Deus. É lógico que nós somos seres humanos, a gente precisa de alguma coisa assim, né, irmãos? Precisa sim. Mas se eu conseguisse deixar muito mais essas coisas, seria melhor, e se apegar só em Deus. Eu vejo grandes homens de Deus que deixaram tudo para seguir Jesus. Eles não perderam nada. Os reinos deste mundo não nos agrada mais. As coisas deste mundo não nos agradam mais. Não agrada essas pessoas. Deixaram tudo. Não pensava muito neles, pensava nas pessoas. Algumas pessoas, alguns homens deixam tudo para pregar o Evangelho, mas deixa tudo, e a gente não pensa, não tem essa visão de Deus. Olha uma alma perdida, olha um andarilho ali na rua, olha aquele moço caído, vai lá, arrasta, como aquela parábola do bom samaritano. A gente nunca tem tempo, eu estou apressado, eu gostaria de parar, mas não parou, não para nada, não para mesmo, a gente não para. E a gente não tem essa visão da importância do ser humano, como Deus vê o homem. Não importa a posição social, não importa quem é esse homem. Dignidade do homem. Deus nos deu dignidade. Você sabia que você é uma pessoa digna? Você sabia que você está numa posição elevadíssima? Primeiro que nós somos maior do que todos, é ou não é? Ele criou todas as coisas e nos colocou com uma coroa da criação, e Ele viu que o homem, quando Ele fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele olhou para o homem e viu que era muito bom. Que coisa boa! E parece com a gente. Olha aí, que inteligência desse homem. Existiam animais irracionais, nós somos animais, mas racionais, nós temos a razão, temos uma capacidade cognitiva, e ele disse que bom, ele amou,
E aí ele viu que o homem estava só. Vou arrumar uma companheira, vai multiplicar, eu quero um monte dessas pessoas, eu quero um monte. Deus criou o mundo, não foi por causa dos anjos. Deus criou o mundo e plantou um belo jardim, não foi por causa dos pássaros, pelo contrário, colocou os pássaros, colocou os animais. E esses dias eu andando por aí, pedalando, eu vi animais, depois passou galinha, passou porcos, e eu fui passando num sítio, e eu fiquei, poxa, é comida para nós. Você olha para um boi e vê aquele boi na churrasqueira, aí, que dó, não é um churrasco, né, Anderson? Já lembro do churrasco. Falei, que dó, mas Deus fez para nós. Os anjos trabalham ao nosso favor, sabia disso? Salmos 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Vamos ver se a minha cabeça fritou direito hoje, vamos lá. Se não der, porque eu tenho que ir. 34, 7, olha lá. Salmos 34, olha lá, ó, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. A dignidade nossa, irmãos. Tem anjo cuidando de nós. Pastor, o senhor crê no anjinho da guarda? Desse jeito ali, olhando ali, eu creio, ó. Você teme o Senhor? Você teme? Olha lá o que está escrito. Então tem um anjinho perto de você. Aí é meu anjinho da guarda, não sei. Não pode ser místico aquele negócio, né? Que a mamãe fala para o filhinho do anjinho da guarda. Mas tem um anjo que acampa. Sabe por quê? Para te guardar, para te proteger. Porque ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Valiosíssimo. A alma de um homem vale mais que o mundo inteiro. Que se vender todos os recursos do mundo não compra uma alma. Olha só, irmãos. Você tem um valor. Antigamente nós cantávamos um hino, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo com angústia e dor, nesse seu complexo de inferior. E aí começa, se eu cantar aqui vocês vão adorar, misericórdia, eu não vou cantar. É isso, irmãos. Eu não estou pregando para me motivar, para te alegrar. Eu estou falando da essência. Eu estou falando do que Davi não estava entendendo, que Deus é esse tão grande e poderoso, como Moisés diz, como Deus até pensou, acho que ele não estava falando sério, de exterminar toda a raça humana. O que Moisés disse? Ele sabia que Deus estava fazendo uma pegadinha com ele. Moisés disse para Deus, se o senhor matar toda essa raça aí e fazer outra, eu quero esse aí, ó. Se o senhor fizer, o senhor risca o meu nome do livro da vida, risca. Você sabia que Moisés aconselhava a Deus? Volta e meia ele está lá, falando, Deus, mas por que o senhor vai fazer isso? Por quê? O que vão falar do senhor? Como que Deus? E Jacó que lutou com Deus e venceu? Sabe aquelas brincadeirinhas, o Lucas está ali, né, Lucas? Quando você jogava bola comigo, eu fingia eu fingia que você marcava gol em mim. Hoje é de verdade, né? Eu fingia. É igual Deus faz isso com a gente. Que Deus é esse que faz isso com o homem, que conhece a nossa estrutura, que Ele deixa a gente vencer, que Ele aceita o conselho de um homem como Moisés. Que Deus é esse? É um Deus bom, é um Deus santo, e você vai morar com Ele eternamente, e louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus você não tem o que temer, você tem que temer a ausência desse Deus, mas se Deus estiver contigo, você não tem o que temer. Esse é o Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Posição elevada na criação. Embora mortais, Deus nos deu inteligência, vontade e alma imortal. 3 coisas Deus nos deu. Primeiro, inteligência. Nós temos inteligência, né? A artificial está querendo nos imitar, a inteligência artificial, mas nós somos inteligentes, gente, né? Nós somos inteligentes, temos razão. Não inteligência de ser um Einstein, não é nem isso. O ser humano é inteligente, olha a diferença dos animais. Então Ele nos dotou de inteligência. Outra coisa, vontade. Esse negócio de vontade é gostoso, né? Essa palavra, essa frase, vontade. Poxa, eu estou com vontade de comer uma picanha hoje. Tem lá? É vontade. Vontade. Hoje eu tenho vontade, eu quero te adorar. Vontade. É algo de Deus. Um animal não tem vontade, não. Irracional, não. A vontade é um atributo nosso, é coisa nossa. Então Deus nos deu, primeiro, inteligência, segundo, vontade, e depois, o maior, uma alma imortal. Repita comigo, eu sou imortal. Verdade, pastor? Todo mundo? Sim. Nós que estamos com Cristo, iremos ressuscitar para a vida eterna.
Em Daniel diz que aquela outra alma de quem não está com Cristo irá ressuscitar, mas para vergonha e desprezo eterno. Ninguém vai ficar morto. O ímpio e o justo irão ressuscitar. Certo? Nós não cremos no sono da alma. A Bíblia diz em Daniel que o ímpio vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Certo? E nós, olha, glória a Deus, estou profetizando, palavra profética, oxalá, nós vamos ressuscitar. Então, de qualquer forma, Deus deu imortalidade para o homem. A gente só não sabe para onde vai, para onde você vai, se é luz ou trevas, céu ou inferno, só não sabe isso, mas somos imortais. Se fosse acabar, morreu, acabou, para que nascer? Então, nós somos dotados disso, uma posição diferenciada. Os animais não são imortais. Para onde vai a sua alma? De glória e honra nos coroaste. Eu perguntei para você, para onde vai a sua alma? Fica pensando, você está com Cristo? Deus nos coroou de honra e glória, apesar da fragilidade. Nós temos algo glorioso. Sabe qual é essa honra e glória, irmãos? Apesar de sermos frágeis, Deus nos reveste com uma dignidade única. Qual é a dignidade única que Deus nos revestiu? Sabe qual? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Não tem nenhum ser que ele diz, é a minha imagem e semelhança. Não, mas eu, você, nós, a raça humana, nós carregamos a imagem de Deus, o brilho de Deus. A vida é um dom de Deus, a vida é uma luz de Deus, quer seja ímpio ou não, até que se converta. Os filhos vão morar lá, mas todos, o ímpio tem uma luz da vida, tem uma luz de Deus, tem um sopro, o ruar de Deus. Então, essa é a marca. Embora sejamos frágeis, débeis às vezes, sem noção, sem sentido, mas nós somos dignos, amém? Fala, eu sou digno, porque eu sou filho de Deus. Não é igual um animalzinho aí qualquer não. Os animais são criaturas, respeitamos, temos que cuidar dos animais. O homem de Deus, a mulher de Deus cuida dos animais, viu, irmãos? Que às vezes o cidadão fala que é crente e bate em animais. Isso não se faz. Cuida mesmo. Se você tem um cachorro, um animal lá em casa, cuida dos animais. Se não consegue cuidar, dá para alguém. Não é porque ele não tem imagem, não carrega o brilho que você carrega. Amém? Imagem de Deus, dignidade única. Somos portadores desta imagem gloriosa. Temos o domínio sobre as obras de suas mãos. Versículo 6 do texto lido. O que está aí no versículo 6? Olha só. Fazes com que ele tenha domínio, ele e os homens, tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tu puseste debaixo dos seus pés. Ele nos deu, tudo está sobre nós, abaixo de nós. Ele nos deu, nos colocou para nós ali, temos domínio das obras das suas mãos. Ele criou e diz, olha, nos deu autoridade delegada para você, autoridade delegada, você tem autorização, porque Deus deu, o que? A fazenda, o gado, como eu já citei antes. Então, é uma honra, somos a imagem e semelhança de Deus, tudo está sujeito a nós. Você percebe, você vê aí o animal mais valente aí, é o leão, né? Não é isso? É o rei da selva, não é? Ele é o mais valente, o mais bravão, mas o homem domina ele tem que se curvar, nem que foi anestesiando ele, mas ele tem que se curvar, com a sabedoria, o homem domina ele, não domina? Esses dias eu vi alguém falar, abrir um parênteses aqui sobre isso, diz o seguinte, olha, nem sempre eu ia falar o mais grande, é errado, né? O maior, nem sempre o maior, tipo assim, olha o elefante, por que o elefante não é o rei da selva? Não é o grandão? E tem outro animal maior que o elefante, mais forte? Por que o leão? Porque nem sempre o que é maior ou grandão é o mais valente. Muito inferior é o leão.
do que um elefante. No entanto, ele é o rei das trevas, porque ele é fera, ele é bravo, ele mata um leão, ele mata um elefante. Então não é tamanho. Davi era pequenininho, mas portava uma glória de Deus, uma força de Deus incrível. Olha que coisa. Talvez você não dá nada, é um pequenininho, né? Um pedacinho de gente, mas você pode ser um grande de Deus, como era Davi. Eliabe era enorme, Davi era um pequenininho, mas a glória de Deus estava sobre ele. É isso, criada a imagem e semelhança de Deus, a glória de Deus sobre ele, isso faz toda a diferença. Amém? Gênesis 1:28, dê uma olhadinha lá, o que ele diz? Gênesis 1:28. Gênesis 1, e Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha o que Deus disse para você, o que? Faça, domine. Se você não domina, outros vão dominar, outros irão dominar. Domine, tenha o controle da vida, pega o controle da vida, domina. Tem muitas pessoas que são sempre dominadas, né? É lógico que nós temos que respeitar a todos, temos um controle, somos animais, mas Ele fez para a gente multiplicar. Aonde você está, na tua vida, na tua família, você multiplicou? Está multiplicando? Está? Você vai deixar legado? Você que já está com uma certa idade, tem um legado para deixar? Então, queridos, a gente tem que fazer isso. Deus nos deu essa coisa maravilhosa. Amém, irmãos? A soberania de Deus. Reflexão sobre quem é o homem. O homem é frágil, mas para Deus é valioso. Por que Deus fez assim? Ele é soberano. Você já ouviu falar na soberania de Deus? Ele faz o que quer, Ele faz o que Ele quer, só que Ele é justo, e Ele faz as coisas justas. Então Deus fez o homem assim porque Ele quis. É soberania dEle. Embora sejamos frágeis, mas para Ele nós temos um valor infinito. Amém? Sempre eu quero dizer isso. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. A Bíblia nos adverte que somos pó. Olha só, Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Fraquinho, mas com Deus nós somos imbatíveis. Amém? Com Deus nós somos um leão. Jamais eu subiria num púlpito desse assim, irmãos. Eu falei para vocês, quando eu saí do seminário, numa depressão louca, eu subi lá em Campo Mourão, na primeira igreja, para pregar. E eu falei: segura que eu vou desmaiar aqui. Eu estava pior do que hoje, tá? Hoje eu estou bom, mas aquele dia eu vou desmaiar. Fraqueza do homem, eu tenho um Deus forte. Preguei, não desmaiei e nada, estou aqui até hoje. Vocês entendem? Se Deus estiver contigo, e eu sempre digo, você e Deus, uma sociedade imbatível. Essa frase é minha, tá? Você e Deus, aí você tem que colocar meu nome na frente lá. Você e Deus, brincando, gente, uma sociedade imbatível, viu? Você e Deus, não tem para ninguém, irmãos. Se você vai sozinho, vai, mas se você vai com Deus, é muito bom. Amém? Nós somos pó. Ainda assim Deus se importa conosco. Deus se importa com pó. Eu lembro que quando eu era ourives do pó, eu me importava, que eu varria a oficina inteirinha todos os dias e coava, porque saía ouro, sempre um pozinho de ouro. No final do ano dava uma grana preta, esse pozinho. Então você é ouro em meio a uma oficina de ourives. Quem é ourives? O Joel está por aí? Você ainda faz isso, Joel? Ainda, né? Varre, segura aquilo lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eita Deus, dá para trocar o carro. É um ouro, nós somos ouro, e Deus não deixa. Varre, peneira, tira as tranqueiras e guarda aquele pozinho. Depois você põe lá na água régia ou faz alguma coisa e você tira o ouro fino. Você é o ouro fino de Deus. Você não é um pó jogado de qualquer jeito, não. Amém, irmãos? Deus está de olho em você, como o ourives está no olho daquele lixo que está lá no chão, daquela terra, naquele barro. Deus está de olho em você.
Você é luz que brilha. A Bíblia diz que nós temos que brilhar. Amém, irmãos? Ele nos visita, cuida de nós e valoriza cada vida. Como devemos viver? Com humildade, gratidão. Eu tenho que viver, eu tenho que ser grato. Nós somos gratos pela vida, irmãos. Eu penso que nós somos muito ingratos. Inclusive amanhã começa uma oração 6 horas da madrugada, para quem é dorminhoco, né? 6 às 7, uma semana de oração por um ano de vitória. Como assim? Não é por é por este ano que passou. Mas que vitória que eu tive? Você está vivo? Está no lucro. Aí começa o ano que vem, legal. Amém? Nós vamos começar amanhã 6 da manhã, nós estaremos aqui das 6 às 7, tem uns que são fiéis nessa campanha, né? Nós estaremos começando aí amanhã das 6 às 7, termina no sábado, das 6 às 7, então nós precisamos isso, irmãos. Nossa vida é um presente, cada dia uma oportunidade de buscar a Deus, cada dia Deus pode surpreender você, o dia de amanhã é um presente, irmãos. Inclusive tem um texto na Bíblia, não me lembro o versículo, que fala o seguinte: esse é o dia que Deus fez para você, regozijai-vos nele. É hoje que eu tenho que regozijar. Amanhã cedo você pode ler esse versículo: esse é o dia que Deus fez para você, regozijai nele, alegrai nele. A gente tem motivo para se alegrar, irmãos. Eu sei que a gente tem motivos para chorar, mas mais do que alegrar, não é, irmãos? E o chorar também faz parte, viu? A gente chora também, amém, irmãos? Reconheça que sua fragilidade não é fraqueza, mas um lembrete que Deus é que te sustenta. Quando você diz que é fraco, você está dizendo: Deus me sustenta porque eu não aguento. Então essa fraqueza pode ser algo maravilhoso para te aproximar de Deus. Amém, irmãos? Na tua fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado, já diz o apóstolo Paulo. Certo, irmão? Como você está? Você demonstra gratidão a Deus pela vida que Deus te deu? Ah, pastor, eu nasci numa família pobre. Pastor, eu tenho um problema de saúde. Está vivo? Agradeça, gente, porque vem coisas grandes para nós aí. Eu espero algo tão grande de Deus, irmão. Se não for aqui, vai ser lá em cima. Porque se falasse que não tem essa eternidade, para que eu quero viver? Nunca, eu rejeitava. Eu sempre digo aqui para vocês, eu sou encucado com o negócio de vida, desde os 12 anos de idade. Se for viver para viver e não ter nada depois que eu envelhecer, para que eu nasci? Eu ia ficar muito bravo, e eu ia criticar muito esse Deus. Eu não sei como um ateu consegue sobreviver, que ele acha que morre e acabou. Então morre agora, já morre, se elimina, não precisa trabalhar, não precisa ficar, né? Morre agora. Gente, a nossa esperança está por vir. Por isso que fala, o melhor está por vir. Alguém disse, não, o melhor já veio, foi Jesus. Mas é a segunda, agora a última vinda dele, o arrebatamento da igreja é parousia, a presença maciça de Deus conosco. Essa nós aguardamos. Então o melhor de Deus está por vir, sim. Ele foi, deixou o caminho aberto e irá voltar. Quer dizer que o melhor de Deus está por vir. O melhor para a sua vida está por vir. E não é na terra, a terra não tem nada para te oferecer. Se você me disser, pastor, eu ganhei um país para mim, pastor, é meu, sou bilionário, sou um sheik de não sei, eu ganhei uma mina de ouro, miserável é você, não vai dormir com isso aí, perigoso morrer, miserável. Pastor, aceitei Jesus, pastor, estou firme, bem-aventurado és tu. Cristo em vós, esperança de glória, diz a palavra de Deus. Cristo em mim, esperança de glória. Tem glória chegando, irmão, tem cabode é glória, glória pesada. Tem glória de Deus chegando para nós. Se Cristo está em você, há o cabode de Deus para você. Você sabe quando roubaram a arca do Senhor? A mulher lá, nora do Saul, acho que é Saul, vixe, nem estou lembrando, do sacerdote Eli. Ela morrendo gritou, e acabou, e cabode. Foi-se a glória de Deus. Cabode é glória pesada, e cabode foi-se a glória de Deus. E o menino chamou Icabode.
Foi-se a glória de Deus, mas a glória de Deus ainda está no nosso meio. A glória de Deus pode estar na tua vida. Você pode se encher com essa glória extraordinária. Você pode ser transformado de esperança e de glória em glória até a glória final. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus faz uns mimos para a gente, irmãos. A gente se alegra aqui também, mas não se encanta com o que Deus te dá, não. Aqui Deus dá uns mimos, né? Para quem é bem casado, para quem tem família legal, não é gostoso? Né? Para quem tem uns netos como eu, o que você quer mais? A vida oferece mais coisa? Cama, dormindo bem, um carrinho razoável, uma mulher bonita, um homem bonito, uma família, um dinheirinho para você tomar um sorvetinho quando dá e fazer um churrasquinho de vez em quando, até morrer. Tá bom, depois você ir para o céu? Se fosse só nisso e morrer depois, eu falei, isso é ruim, né? Mas eu tenho céu, eu tenho esperança, uma nova e viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu já vou, daqui a pouquinho eu termino. Eu não ia falar tanto assim, mas o homem só encontra sentido pleno na vida se viver em obediência a Deus. Só, irmãos. Miserável é aqueles. E não pensa você que na psicologia você vai encontrar a vitória. Não pensa você. Não pensa. Hoje em dia, sei lá, mas pelos números que eu estou vendo, parece que mais de 60%, 70% estão frequentando psicólogos, principalmente as crianças. Principalmente as crianças. E ainda bem que tem os psicólogos, que pelo menos faz um paliativo ali, um trabalho lindo, né? Que era para ser psicólogo e acabei não fazendo. Mas tenho trabalhado nessa área de aconselhamento. Acabei não terminando total, mas tem um cursinho aí que quebra o galho. Então, irmãos, mas não resolve. O que resolve é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para ser chamado Filho de Deus. É isso que resolve, ao contrário não. Aceitar Cristo. Você tem vivido de forma a glorificar a Deus em seus pensamentos? Você glorifica a Deus nos seus pensamentos? Porque o problema maior hoje é nos pensamentos, sabia? Que atinge o psicológico através dos pensamentos. E uma frase que eu mais estou ouvindo ultimamente é que a mente mente. Até para mim eu falo, mentira sua mente. Eu travo uma guerra com ela, mentira sua. E faz o seguinte, a técnica que eu faço, vai lá no espelho, bate um papo com você. Vai, faz isso aí. Se você não fizer, o psicólogo tem uns que mandam, né? Eu mando. Vai lá, conversa com você no espelho. Fala se você está certinho, dá um bronca em você lá. A nossa mente mente. Teus pensamentos, você tem glorificado a Deus com teus pensamentos? Com as suas palavras, com as suas ações? Pensamentos, ações? Palavras e emoções. Reconheça a sua dependência de Deus. Repita comigo, eu preciso ser dependente de Deus. Isso, irmãos, é maior do que ser membro da igreja. Querido, é bom ser membro da igreja, é bom ter uma carteirinha de membro, mas eu preciso ter um particular com Deus. Uns dias, faz tempo que Deus tem me inquietado, falando assim para mim, Moacir, não atende todo mundo e não ajuda todo mundo, porque tem pessoas que vão lá procurar, isso veio na minha mente, e eu creio que é Deus, eles vêm, você ajuda, eles não oram, fala para ele, vai orar, e muda o que você está fazendo, e a tua vida vai mudar, e é isso mesmo. E tem alguém já pegando a minha dica, e eu falo assim, nada que meia hora de oração não resolva. Vai para o teu quarto, meia hora de oração, você sai de lá melhor do que tomasse um remédio. Então é isso, irmãos, vai orar, vida transformada, reconheça a sua dependência de Deus, administre a sua vida com responsabilidade, e você terá uma vida restaurada, transformada. Amém? Deus nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz. Colossenses 1,13. Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Você é luz. Davi não tinha entendido porque Deus amava tanto, porque Deus tem o que fazer. Tem coisa que a psicologia não dá certo, a medicina não pode resolver, mas Deus faz. Deus faz um morto reviver. Eu gosto muito quando eu começo a estudar a questão de filosofia e vi que o povo naquela época dos filósofos,
eles faziam muita coisa enquanto o corpo estava vivo, enquanto a pessoa estava viva. Mas chegou Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí abalou a medicina, porque a medicina sabia fazer coisas com pessoas vivas, e Jesus diz: não, mas se morrer, traz para mim, que vai ter vida, se me aceitar, terá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem, se não me engano, tem um hino que ele vai além da medicina, não tem? Jesus vai além da medicina, é por isso. Coloque-se de pé. Talvez você não entende porque Deus ama as pessoas. Davi não entendia porque Deus ama tanto assim, porque Deus ama o homem mortal. Que coisa é essa? Este homem que machuca pessoas. Por trás de quem fere, sempre há uma pessoa ferida. Entendeu, gente? Pastor, o meu pai, você perguntou para ele a história dele? Por que ele fere daquele jeito? A minha mãe. Por trás de alguém que fere tem uma história terrível. Por isso que qualquer psicólogo que vai atender começa perguntando, muitas perguntas, e aí vai tirar o porquê. E não queira consertar pessoas a não ser com perguntas, viu? Porque você vai ofender. Começa a falar com Deus agora.